E eu acho que assim, as maiores causas elas começam com uma inquietação particular, uma dor própria, né? Que é uma dor que fere a nossa carne, né? E quando está tratando de uma dor do nosso filho, é muito mais do que ferir a nossa carne. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Contar. Você que já nos acompanha aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito, por favor, clique aqui embaixo, se inscreva no canal. Curta este episódio, compartilhe, faça com que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. O Pode Contar é esse canal que voltado para o profissional da contabilidade, voltado para a sociedade, para os empresários e que discute aqui diversos temas que interessam a todos. Hoje nós vamos ter um convidado ultra especial. Ele é advogado, é procurador, concursado de um município do estado do Rio de Janeiro, mas ele é um empreendedor social e tem algo em comum, porque nós somos pais de crianças, de filhos neurodivergentes. E nós vamos conversar hoje aqui com o Igor Bastos sobre projetos sociais, sobre empreendedorismo social. Esse é o tema do dia de hoje e eu quero aqui, já de pronto, agradecer, Igor, você. Estamos aqui nos nossos estúdios em Alphaville, Estúdio Flecha, e muito obrigado, Igor, pela sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo conosco. Ô, Joaquim, queria te agradecer pela oportunidade, né? E como a gente sempre vive, né? Toda a vida ela tem um propósito, né? Eu sou, como bem você falou, sou procurador de carreira, estudei para concursos no Brasil todo, né? E na parte tributária também, que toca muito a parte contábil, né? Que a gente tem que entender a parte tributária no direito público, né? E a gente sempre teve essa responsabilidade de entender como a função também da contabilidade, né? Da contabilidade pública, da contabilidade privada, qual a importância para o desenvolvimento do direito e da nossa vida, qual a importância do contador para a nossa vida, né? Literalmente. Mas eu sou procurador há 14 anos, né? Passei em alguns outros concursos, mas no município do Rio de Janeiro, e em torno mais ou menos de 8 a 10 anos a gente começou numa questão particular do nosso filho Cauã, né, sobre a neurodiversidade, a questão do autismo, do TDAH e outras questões que a gente tem estudado. A gente veio entender assim, a possibilidade de a gente criar algum projeto, algum produto, algum programa, né, que virou um projeto e um propósito para a gente, que pudesse ajudar todas as crianças, né, mas especialmente as crianças neurodivergentes. E a gente entende de fato que a contabilidade ela é fundamental, né, não tem como dissociar a contabilidade, embora não seja um contador, né, da nossa vida humana em sociedade. Porque a contabilidade ela permeia todas as questões normativas, né? Como a gente conduzir uma empresa de forma adequada, como a gente criar uma organização, por exemplo, que vai alcançar inúmeras pessoas, como várias instituições do Brasil. E como, então, que a contabilidade contribui. Por isso é um grande prazer, porque a gente hoje tem um projeto que é o Projeto Mudar, que é um espaço sensorial para crianças neurodivergentes, uma plataforma de ensino para que vai alcançar tanta gente, e a gente tem que ter, de fato, o norte, né, do setor contábil ou do conhecimento contábil adequado para como a gente pode conduzir esse produto, esse projeto que é tão grande de forma mais assertiva. Mas obrigado muito mais uma vez pelo convite. Né? Nós é que agradecemos aqui e a você, nosso telespectador, nosso seguidor aqui do Pode Contar. Nós queremos aproveitar esse episódio e vamos falar sobre empreendedorismo social, mas para dizer da importância que tem a contabilidade nas organizações sociais. Muitas vezes a gente se coloca aqui à disposição de ter um projeto e tem dificuldade de entender qual é a melhor performance, qual é o melhor tipo de enquadramento tributário, qual é a melhor escolha a fazer. Eu vou constituir uma associação? Eu vou constituir uma ONG? Eu vou constituir um instituto, uma empresa social? E esta decisão ela tem que passar pelas mãos da contabilidade. Porque a depender do seu verdadeiro objeto, da sua verdadeira intenção com esta ação, com este projeto social, o contador vai lhe direcionar. Se é para o lado de uma empresa com fins lucrativos, de uma empresa sem fins lucrativos. E esta é uma grande oportunidade que cada um de nós, que a profissão tem para nós. O terceiro setor,
que está cada vez mais crescente no país, exige que os profissionais da contabilidade estejam atentos, presentes e, acima de tudo, podendo contribuir com a missão que esses projetos sociais surgem. O terceiro setor, o setor primário, o setor secundário, terciário, da economia do país, o terceiro setor, ele é verdadeiramente o braço social do Brasil. É onde mora os propósitos e as missões. Então, eu quero chamar a atenção aqui do nosso público para a importância que tem, primeiro, da qualificação na contabilidade do terceiro setor. Planejamento tributário adequado, escolha do objeto social adequado para a orientação ao empreendedor. Igor, sua carreira, né, de advogado, você tem uma carreira de concursado, como nós já colocamos aqui, mas você já antecipou, decidiu também seguir um caminho do empreendedorismo social. O projeto Mudar, que é um projeto que você me apresentou e eu fiquei extremamente encantado com ele, ele é um projeto inovador, é um projeto, eu poderia dizer, muito especial para as famílias, porque a gente vive uma situação em que nossos filhos muitas vezes não são aceitos pela neurodivergência na escola, nos ambientes da sociedade, e você traz um contexto social de inclusão. Então eu queria aqui, até porque eu quero chamar a atenção dos nossos empresários contábeis, dos nossos profissionais da contabilidade para se inserirem nos projetos sociais. O contador, ele tem esse papel na sociedade, que é de servir, né? Eu disse aqui em um dos nossos episódios que, fazendo uma correlação do que a Bíblia trata da contabilidade, eu trouxe a história de Jesus, que dentre os seus 12 alunos, escolheu um contador, que era Mateus. Perfeito. Escolheu um contador para poder organizar as ideias, para poder organizar o patrimônio, a arrecadação, para poder fazer a obra social acontecer. Então não existe uma obra social sem um profissional da contabilidade. Se Jesus escolheu, por que você não vai decidir também, ao levantar uma obra social, se aconselhar ter do lado um profissional da contabilidade? Então, mas eu quero que você diga aqui, traga para nós, o que é o Projeto Mudar. Perfeito. Como é que ele surgiu? Que alcance ele tem? E como ele pode servir de esperança e de motivação para que outros projetos sociais surjam? Perfeito. Antes disso, eu queria reforçar essa questão da contabilidade, porque realmente o papel do contador é fundamental, né? Como esse braço social que o Joaquim muito bem falou, assim, a administração pública ela não tem, por questões de limitações orçamentárias, né? São rubricas, com certeza os contadores vão entender muito melhor do que eu estou falando aqui, mas rubricas orçamentárias que são muito específicas, então você não pode utilizar verbas públicas para isso, né? Na contratação específica. Mas você consegue, através, por exemplo, de um projeto, utilizar um recurso que é do royalty do petróleo, um exemplo, né? E outros recursos que você consiga utilizar, além da fonte 100, que é uma fonte específica, né, para contratação de pessoal. E às vezes tem recursos que você não pode utilizar para outros tipos de programas, mas por um projeto, por exemplo, social, você consegue utilizar essa fonte de recurso para poder estar criando projetos. E assim, a importância dessas instituições do terceiro setor, né, e das parcerias, né, junto à administração pública é fundamental. Mas essa parceria só ocorre de fato se a gente tem um bom contador, se a gente tem um contador que dá todo o alicerce para a questão do desenvolvimento daquele projeto, o que ele precisa observar na parte orçamentária, na parte tributária, de recolhimento de tributos. Então, assim, realmente o contador é fundamental. Na contabilidade pública, muito também, né? Não sei se até mais ou menos, mas assim, porque a gente é norteado por uma lei que nos permite fazer algo. Então, se não tem um contador a nos orientar,
a gente está infringindo ou afrontando uma lei sem saber, muitas vezes, uma legislação tão complexa que é a do Brasil, Perfeito. principalmente na parte tributária, né? Verdade. Então, assim, mas aí entrando no projeto Mudar em si, o projeto Mudar é um projeto de um espaço sensorial para crianças neurodivergentes, para todas as crianças. Crianças neurodivergentes são crianças com autismo, por exemplo, TDAH, superdotação, que são espectros, né? As crianças têm uma questão sensorial peculiar. Não é uma doença, né? É uma questão de olhar o universo de uma forma diferente. E a gente, de um caso particular, que foi do meu filho Cauã, né, em torno de 6, 7 anos passados, a gente começou a sentir dificuldade na escola, né? Chegou o momento dele ter uma agressão na escola, pela forma mais imperativa de agir. E foi dessa dor particular que nós resolvemos alçar um novo voo, né? Eu e minha esposa também servidores ainda, mas numa vontade de buscar algo que pudesse ser acessível para todas as crianças, principalmente no ambiente educacional e da educação infantil, que é onde nossos filhos estão desenvolvendo toda a parte cognitiva, né? E é um cenário que é fundamental a criança ter uma possibilidade, né? Todas as crianças devem ter essa possibilidade, porque a lei já fala isso, a Constituição também já nos norteia, né, em como você dá acesso à educação de fato e dentro do ambiente educacional comum. Só que o que a gente vivencia ainda de fato no Brasil é uma realidade muito distante, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então esse projeto ele nasceu primeiro de uma dor particular, né, uma dor de buscar uma escola que fosse acessível para uma criança neurodiversa, né? O Cauã, a gente está estudando a questão das altas habilidades, ele provavelmente vai ter um laudo de altas habilidades, mas já tem um TDAH fechado ali, e a gente estudou por muito tempo a questão do TEA também, né, que é o transtorno do espectro, né, mas que são neurodiversidades que criam as mesmas dificuldades de convivência e dificuldades de relacionamento. Na verdade, não é a dificuldade dele, é a dificuldade da gente entendê-los, né? O problema não é com ele, o problema é com a sociedade que não consegue entendê-lo, né? Porque ele não há problema, muito pelo contrário, há grandes potencialidades ali que estão escondidas porque a gente não sabe lapidar esse diamante, esse belo diamante. E aí o projeto foi desenvolvendo nessa questão de buscar primeiro as escolas, né? E aí o Cauã, na época da pandemia, pediu para a gente uma loja de móveis sustentáveis. A gente nunca pensado em empreender a vida, eu viajei o Brasil todo estudando para concurso público, e nesse processo... Com quantos anos? Isso, ele tinha uns 3 anos mais ou menos de idade. Queria uma loja de móveis. Já queria uma loja de móveis. Já queria ter uma loja, não. Com 3 anos de idade já tinha essa visão de que ele queria. Porque ele queria ajudar o mundo, a salvar o planeta, porque ele via que o planeta estava sendo destruído pelas questões, né, de desmatamento e que os móveis utilizavam aquelas madeiras. E a gente, nessa grande, né, busca, fomos buscar lojas que traziam esse princípio, fábricas que traziam esse princípio. E na época a gente buscou até uma loja de móveis do Rio Grande do Sul, que é a Do Designer, e essa loja ela trabalha com madeira chamada uva do Japão, que é uma árvore que é uma espécie invasora no Rio Grande do Sul, e essa árvore mata a espécie nativa. Então a fábrica retira essa árvore, né, faz os móveis e replanta toda a espécie, faz o reflorestamento e ajuda o ecossistema daquele local. E assim, todos os designers, artesãos brasileiros, a gente sempre teve esse olhar por causa do Cauã. Então assim, o mundo muda quando a gente tem um filho que pensa e tem um filho que é neurodivergente, por isso a gente é um processo de melhora, né, diário. Não, um processo de melhora diário. E nesse processo de desenvolvimento, a gente montou a loja por causa do Cauã. E nisso ele já gostava muito de natureza, né? Gostava de estar dentro da casa com muita planta. Ele, com quase 5 anos, ele pediu um container de verdade em casa, então a gente montou um container para ele, com ferramentas de verdade. Ele ficava naquelas ferramentas, aquele universo ali. E as pessoas, vocês são loucos, estão dando ferramentas para as crianças. Eu falei, é isso que ele consegue se regular, que é o processo de regulação, né? A gente precisa entender essa regulação sensorial das crianças, por isso muito também que nasceu o projeto. E aí, nesse processo, ele pediu mais uma... A gente teve um contato com uma loja lá em Itaipava, abrimos mais uma loja por causa do Cauã. Lá a gente trazia o conceito da biofilia, que é trazer a planta para os espaços, as plantas para o meio ambiente, né? E trazer também todo esse design brasileiro. E aí, nesse processo, a gente já estava estudando fazer casas modulares para a Serra, mas não pensava em espaços sensoriais a princípio. Só que nesse processo, a gente conversando com o arquiteto Duda Porto, que é o arquiteto que fez o projeto Mudar, que é um arquiteto super reconhecido hoje em nível Brasil, né? E o Duda falou, rapaz, eu nunca pensei em projetar isso, sempre projetei algo muito para o indivíduo. Eu falei, talvez seja a hora da arquitetura se voltar para o coletivo, né? Porque todos nós temos que nos voltar um dia para o coletivo, a gente não pode pensar só na gente, né? Às vezes começa numa dor particular, mas evolui para uma dor que é coletiva. E aí eu trouxe alguns profissionais da área da psicopedagogia, criamos um conselho, e esse conselho foi norteando toda a parte arquitetônica, que a gente precisava colocar dentro do espaço para trazer esse conforto térmico e sensorial para as crianças, especialmente neurodivergentes. Para todas as crianças, mas especialmente para as neurodiversas.
E aí foi um processo de pesquisa, de busca, né, de formas arquitetônicas, assim, e eu sempre falava para ele, Duda, esse projeto é um projeto diferente por quê? Não só porque é para crianças neurodiversas, mas é um projeto que ele tem que falar mais de dentro para fora. Porque geralmente a arquitetura ela fala na estética, né? Você olha, a casa é linda, né? Mas às vezes o que tem lá dentro é vazio, a criança não gosta, a família não gosta, né? O arquiteto cria para ele, né? Mas nesse projeto a gente tem que criar algo que seja como se fosse um útero materno, que é onde a criança se sente mais confortável, para que ela esteja naquele espaço, ela queira ficar ali pro resto da vida dela. Então o projeto foi concebido dentro desses conceitos, né? Trazendo a questão sensorial, o olhar de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, mas que fosse um espaço de brincar, para que aquela criança entendesse que aquilo era um espaço de infância e ela conseguia desenvolver todas as características delas naquele espaço e se sentisse bem. E assim concebemos o projeto Mudar, né, que a princípio era só o espaço sensorial, é um espaço hexagonal, em formato de colmeia, também tem uma função sensorial de trazer benefício sensorial para as crianças não se acidentarem, né? Então, nessa concepção, a gente pensou nas cores adequadas, na tinta adequada, na iluminação adequada, na utilização dos equipamentos que trouxesse aquele desenvolvimento motor fino e todas as mais características que todas as crianças precisam. Isso já deveria estar pré-concebido em todas as instituições públicas e privadas. Mas a gente queria trazer isso tudo para dentro daquele espaço, como um útero materno de uma mãe, que eu acho que é o melhor lugar que todo mundo pode estar, né? E aí, nesse desenvolvimento do processo, nasceu o projeto Mudar. A gente recebeu o convite para lançar esse projeto no Casa Vogue Experience, que é o maior evento de arquitetura do Brasil aqui em São Paulo, que ele é um evento anual. A gente ficou cinco dias, né, falando sobre o projeto, né? E no último dia a gente pôde experienciar para as pessoas a concepção, como aquilo trouxe benefício para as pessoas, né? E o mais interessante, Joaquim, do projeto foi o seguinte: as crianças chegavam no espaço com os pais e pasmem, né? Foi a primeira mostra de arquitetura onde as crianças puderam adentrar ao espaço, que deveria as crianças ter acesso livre, um espaço que a casa é para as crianças. A gente cria as casas para os nossos filhos, né? Brincar e se sentir felizes e a gente está em comunidade. E ali pôde a criança participar, as crianças dos filhos dos engenheiros, arquitetos, empresários chegavam e não queriam ir embora. Ficavam 3, 4, 5 horas ali e os pais, vamos embora, não quero ficar mais um pouquinho, papai, deixa eu brincar mais um pouco. Aí pegavam um equipamento de música, terapia, né? Pegavam um instrumento de sopro ali, fazia. Então, assim, ele foi concebido dessa plataforma, de você trazer um espaço que a criança se sentisse bem. Né? Isso se remetesse para o ambiente educacional, né? Por exemplo, para o ambiente clínico também, que a gente pudesse que as crianças tivessem acesso ao lugar e se sentissem bem, como se estivesse no útero de uma mãe. Muito bom. Aliás, você falando aí, me vem na mente a própria concepção do espaço e toda essa energia, né, que existe em cima desse projeto. Uma das grandes dificuldades dos projetos sociais é a fonte de financiamento, né? Financiar o projeto social é sempre o grande desafio do empreendedor social. A contabilidade ela tem feito um trabalho muito grande no Brasil com a aplicação da própria legislação. Hoje, os contadores, e esse é um movimento nacional, os contadores do Brasil, eles incentivam os empresários a doar parte do imposto de renda aos fundos da criança e do adolescente, aos fundos dos idosos. Isso é uma campanha nacional que é feita, que, aliás, tem que se parabenizar aqui o Conselho Federal de Contabilidade, que tem feito uma campanha evolutiva ano a ano na arrecadação de recursos para esses fundos, cabendo a estes fundos municipais, estaduais, a escolherem os projetos pelo qual vão investir aquele recurso. Então, é muito importante para nós, profissionais da contabilidade, conhecermos os projetos sociais, entendermos, já que nós fazemos, inclusive, a contabilidade dessas empresas sociais, dessas ONGs, das instituições, etc. Conhecemos até para que a gente possa ter um portfólio de obras sociais para apresentarmos aos nossos clientes, apresentarmos aos fundos municipais, os fundos estaduais. E por quê? Porque nós estamos aqui sempre colocando de que a política pública ela é do governo. A política pública ela é do governo. O orçamento público define ali
a política pública da educação, da saúde, do esporte, da assistência social, isso é inerente à atividade governamental. Só que não há como se fazer política pública sem um braço social. Perfeito. Porque, primeiro, a gente vive um ambiente extremamente burocrático. E o terceiro setor vem para desburocratizar, inclusive, a aplicabilidade da política social. Essa é a missão do terceiro setor. Fazer com que a entrega na ponta chegue mais rápido. E com o amor e, como eu disse no início, o propósito e a missão. Então, eu queria escutar de ti quais são os desafios que o Projeto Mudar tem alcançado para que eles se estabeleçam em seu propósito. E, aliás, eu já quero deixar aqui o link abaixo, na descrição aqui do canal, o Instagram do Projeto Mudar, um link para que você possa conhecer o Projeto Mudar e, quem sabe, até você, em seu relacionamento com o seu cliente, com os fundos municipais e estaduais que você, profissional, colega profissional da contabilidade, tem, possa apresentar o Projeto Mudar. E eu vou falar aqui como um pai de uma criança neurodivergente, né? Diversos projetos existem hoje com a causa do autismo, com a causa do TDAH, com a causa da superdotação. Né? Aquilo que o poder público, às vezes, não consegue entregar da forma mais adequada, em razão das próprias infraestruturas, um projeto social consegue alcançar. É assim com a ACD, é assim com a AMA, com as associações de pais e amigos de autista, é assim com várias outras instituições. Então, quais são as dificuldades efetivas que o Projeto Mudar tem no seu dia a dia? Então, a grande dificuldade, como você bem falou, é a questão de enquadramento tributário, né? Como você faz essa formatação daquele projeto de forma que ele seja efetivo, né? A gente é de criar um projeto muito bonito, mas que a gente não consiga executar por questões legais, né? Como que legalmente a gente consegue construir esse projeto para que ele realmente se desenvolva no âmbito da administração pública, né? Ou que seja um terceiro setor que vai dar esse suporte, que se funciona também muito bem. Né? Como que isso vai se formatar de forma legal e legítima para que não gere responsabilidade, que no fundo há um medo. Né? Quando você está gerenciando uma verba que é pública, você tem um medo de ter uma penalidade se você não está gerindo de forma adequada. Por isso que é tão importante esse braço da contabilidade de estar norteando toda essa composição do projeto. Que eu acredito que no Brasil em si, seja essa grande dificuldade de muitos projetos que são muito bons também, né, que tem um impacto social muito grande. Porque se a gente consegue ter esse suporte, a gente consegue estar mais seguro para poder estar desenvolvendo aquele desempenho da política em si. Porque muitas vezes, como que eu faço para prestar conta? Será que essa formatação, será que a gente segue pela lei 13.019, né, que fala das organizações? Será que vai para um termo de parceria, né, um termo de... E aí, como contador, né, com a sua expertise, pode nos orientar dessa forma mais adequada para essa legislação? Você faz isso, a prestação de contas é assim? Ou é prévia, ou é posterior? Então, assim, são essas questões mesmo legais que envolvem, né? Porque, como você muito bem falou, muitas vezes as próprias empresas privadas podem incentivar esses projetos. Ela tem que dar esse retorno tributário dos impactos, do desenvolvimento ali, né? Então, assim, esse recurso ele pode ser utilizado para poder criar um projeto desse que impacta tanta gente, né? Vai impactar em torno de 10% das pessoas, de crianças no Brasil, e crianças brilhantes, né, que estão fora do ambiente de ensino, porque as escolas não são adaptadas, né? As escolas públicas ainda não estão da forma adequada, e nem as escolas particulares. Esse projeto tem que começar por alguém, né? A gente tem que começar a ver que isso não é um projeto exclusivo de crianças que vão ficar isoladas, mas são crianças que vão ter voz para falar nesse mundo. Né? Olha, o nosso canal aqui, Igor, ele sempre tem trazido oportunidades para o profissional da contabilidade. E você fala na sua fala, veja que nós estamos diante de um empreendedor social, motivado por uma missão espiritual. E ele traz aqui, olha, o grande desafio dos empreendedores sociais é, por exemplo, o enquadramento tributário da sua atividade social. Diante da própria momento que o Brasil passa, da reforma tributária, da readequação do modelo tributário do Brasil, não há momento mais propício
para nossa classe, para você, profissional da contabilidade, se absorver da matéria tributária para a consultoria tributária, para o enquadramento tributário das empresas, para a melhor orientação ao empresário. Então, e nós não estamos aqui só falando das empresas com fins lucrativos, não. Também para as empresas sem fins lucrativos, para as organizações não sociais, para as organizações sociais não, sem fins lucrativos, as não governamentais. Então, Igor, eu acredito muito de que a missão e o propósito que a gente recebe na nossa existência é o que nos motiva para seguir adiante. E você, como empreendedor social, eu queria que você deixasse aqui um conselho, uma orientação, você que despertou em algum momento a luz para poder empreender. Mas como nós podemos despertar no nosso seguidor o desejo também de empreender socialmente, de abraçar uma causa, né? Então, eu queria que você deixasse um conselho aqui para os nossos seguidores. Claro. Eu acredito assim que só de você estar criando algo que vai influenciar na vida dos outros, né? Porque a gente às vezes pensa muito primeiro no nosso eu, né? No nosso universo particular, né? E eu acho que assim, as maiores causas elas começam com uma inquietação particular, uma dor própria, né? Que é uma dor que fere a nossa carne, né? E quando está tratando de uma dor do nosso filho, é muito mais do que ferir a nossa carne. É uma dor que a gente quer dar liberdade para um ser, né? E o contador ele tem uma função importantíssima. Então, ele tem tanta importância na criação de uma política quanto na fazer com que aquela política seja real, né? Porque é isso. Se a gente não tem uma estrutura contábil, né, mínima que vá nos conduzir para um projeto, qualquer que seja um projeto social, quando se fala principalmente de verba pública, tudo tem controles, né, para você seguir, você não consegue. Aquele projeto ele fica só no seu sonho, ele não se materializa. Por isso da importância do contador. Então, você contador, se você não tinha ainda pensado nesse campo, nesse nicho de atuação, eu acho que esse é um nicho muito crescente, né? As legislações são muito específicas nessas questões do terceiro setor, de várias organizações, e cada vez mais a gente entende que o Estado não consegue abraçar toda essa causa sozinho, né? É uma causa que o Estado não tem, ele precisa de um longa-manos, ele precisa de um terceiro que tenha boa intenção e projetos para poder desenvolver, mas sem um contador nada disso é possível, né? A contabilidade, eu acho que é a célula fundamental nesse processo de parceria entre o setor, o terceiro setor e a administração pública, que tem verba disponível muitas vezes, né? Porque às vezes na iniciativa privada você não tem a verba para utilizar, o terceiro setor não tem esse recurso. Mas com a administração pública há verbas que sobram muitas vezes, mas não sabe como fazer essa condução tributária. Porque se você chega, por exemplo, hoje, numa realidade de um empreendedor social, você chega à frente de uma administração pública e oferece um projeto, ele fala, pô, lindo o projeto, adorei. Mas como é que a gente faz isso funcionar? E quem que vai trazer essa materialização do projeto? É você, contador, não mais ninguém. Então, assim, é uma importância crucial, porque a administração pública é a maior empresa do Brasil, né? Não é uma empresa de fato, né? Mas, assim, você pensar em torno de geração de recursos, são as maiores possibilidades de recursos que você tem. E quem que faz esse braço, essa ponte entre a oportunidade e a realização daquela oportunidade é o contador. Então, assim, você que não tem despertado, eu não sou contador, né? Sou advogado de carreira, mas acredito que é um campo assim, vasto para você se debruçar e virar um especialista. Para você virar um especialista nessa área, você vai ter um trabalho imenso, além de tudo isso. Ter um impacto social na vida de milhares e milhares de pessoas no Brasil. Olha, eu quero aproveitar esse enfoque que o Igor deu aqui, primeiro para contar uma história para vocês, que foi a forma como a gente se conheceu. O Igor, por acaso, estava assistindo um canal do YouTube, estava assistindo, e ele pesquisou lá alguma coisa sobre pais atípicos, e veio o podcast que eu gravei com o Thiago Brunet, com o Átila e o Rafael, sobre pais atípicos. E naquele momento, veja só como são as coisas, né? Ele assistindo o podcast, sentiu a vontade de receber um direcionamento divino, espiritual, e
fez a inscrição de um treinamento, de uma imersão, aliás, a imersão do Tiago Brunet, lá no nosso final de semana lá no Método Destiny. E no intervalo estava passando lá uma reprise do podcast e por acaso ele olhou para o lado, eu estava ali, ele olhou para a tela, era você que eu queria conhecer. É isso. E dali a gente se conectou. E por que eu quero trazer essa história? Para dizer o seguinte: quem de nós não temos uma dor? Quem de nós? Eu, você, quem de nós? Quem de nós não teve a oportunidade de viver um vale? De ter o nosso encontro com a nossa espiritualidade, com Deus? Quem de nós, entendo como pertencimento da dor que nós enfrentamos, escolheu se culpar da dor? Escolheu questionar a dor? Quantos de nós? E quantos foram os que, na dor, decidiram dar a volta por cima? O que, na dor, encontraram a sua razão da existência? De que, na dor, encontrou o seu propósito? E é sobre isso que eu quero falar. Porque nós somos de uma profissão com muita exatidão. Mas a ciência contábil é uma ciência social, uma ciência humana. Aliás, a contabilidade trabalha com gente, para gente, alcançando gente. Então, por trás de cada um de nós, a essência maior do ser humano. E a provocação que eu quero fazer é sobre propósito. Porque o que nos coloca aqui, o que talvez me faça estar semanalmente com você, é o meu propósito de vida muito claro: contribuir com a evolução das pessoas. Eu quero aqui, com a minha mensagem, contribuir com a sua evolução. Com o convidado que eu trago, com o tema que a gente aborda, contribuir com a sua evolução. Deixar a nossa mensagem. E nós, muitas vezes, pelo envolvimento do dia a dia, do labor, do trabalho, nos afastamos de nossa essência. Não aproveitamos a dor para refletir sobre ela, porque a dor é inevitável. Mas permanecer na dor é decisão. Perfeito. Permanecer na dor é decisão. E eu quero falar sobre propósito para deixar uma mensagem para você. Nós vivemos a nossa vida toda buscando o nosso propósito de vida, a nossa identidade, nosso propósito, nossa missão. O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Existo aqui para quê? E eu quero deixar um direcionamento para que você possa compreender o alcance do seu propósito. Eu quero... Até um tempo atrás eu respondi essa pergunta para mim sobre 3 questões. Eu acrescentei mais uma. Para definir se aquilo é o seu propósito de vida, faça a seguinte pergunta primeiro: isso que eu estou fazendo, eu faria de graça? De graça. Ainda que por uma razão ou outra isso faça parte da minha atividade profissional, do meu business, mas eu faria de graça? E estava tudo bem? Segunda questão: ao fazer, eu me sinto tão bem, que é como se eu estivesse em contemplação, que é como se eu estivesse leve, só por estar fazendo aquilo que eu me propus? Terceiro: isso que eu estou fazendo tem muito mais a ver com o outro, com o próximo, do que comigo? Até aí, você já podia, então, encontrar a resposta. Pois esse é o meu propósito de vida. E qual é o quarto passo que eu introduzi? Isto que eu estou fazendo serve a Deus? Se serve a Deus, aí é a confirmação de que esse é o seu propósito de vida. Perfeito. E essa é a mensagem aqui que eu quero deixar nesse podcast hoje, o nosso Pode Contar, que está aqui para contar histórias também, contar casos de sucesso, contar
oportunidades que a gente tem de poder despertar em você a nossa mensagem. E aí, meu caro Igor, eu quero te deixar à vontade aqui para deixar sua mensagem final ao nosso seguidor, que é o profissional da contabilidade, que é o empresário, que é a sociedade em geral, que acompanha o nosso canal. E eu quero te deixar à vontade para conversar com eles aqui, deixar sua mensagem final. Claro, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E eu acredito muito em propósito, né? Como você bem falou, de esses requisitos, né, do propósito. E na minha concepção, quando a gente fecha os olhos e sente que a gente está em outro universo, né? Com aquilo que você faz, você traz essa ideia de profundidade, né? Como se você estivesse em um outro plano, né, de existência. Então, assim, isso para mim é um propósito. E o Projeto Mudar, ele virou um propósito de vida, porque eu consegui ver, através de um olhar triste do meu filho, de um chorar tantas vezes da minha esposa, a dor de tantas pessoas, né? A dor de tantas mães e a dor de tantos pais. Eu falei, eu não posso mais me calar quanto a isso, né? Não basta eu buscar um resultado particular meu, né? Pagar um tratamento e isso iria se resolver, mas eu me senti numa obrigação, né? Numa missão, na verdade, de estar buscando algo para ajudar essas crianças que tanto sofrem no Brasil, né, e no mundo, e ainda não são entendidas. E que são mentes brilhantes, assim como seu filho, assim como meu filho, assim como o filho do Átila, né? E só precisam ser compreendidos e que o processo educacional traga recursos para ele desenvolver todo esse conhecimento, essa gama de informações e essa gama de pureza, que eu acho que muito a gente está precisando disso no mundo, né? Essa pureza no olhar, essa pureza no falar, essa pureza no amar, no agir, isso de forma natural, como você bem falou, todos esses quesitos, né? Na sua essência, de você atuar por alguém na sua essência, não por esperar nada em troca ou retribuição, mas atuar em sua essência. Então, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, por você também estar junto, né, abraçando esse projeto tão grande que virou um propósito. E pode ter certeza que, assim, para você contador, com certeza tem contador que tem filho neurodiverso também. Isso na prática, com certeza, porque em torno de 5% da população, então, assim, vai ter contador também, que é uma carreira que tem diversas pessoas, né, no Brasil. Que você pegue uma dor particular, né, uma dor da neurodiversidade ou de uma deficiência, e faça como o Joaquim, não torne aquilo como uma coisa morta para você, uma árvore morta dentro de você, mas que se aquilo ali seja um motor, um impulsionador de você criar uma política ou desenvolver algo no seu bairro, na sua casa, ou qualquer projeto de acordo com a sua habilidade para ajudar demais pessoas, porque esses projetos são os projetos mais brilhantes que nascem em todo o tempo. De uma dor particular, você pode se curvar e ficar chorando, ou você pode crescer e ajudar diversas pessoas e servir de exemplo. E aí seu filho, por exemplo, tem uma deficiência, tem uma neurodiversidade, ele vai ser uma referência para tanta gente e você também. E contador, assim, com essa função fundamental, que é uma função de auxiliar pessoas, né? Como criar projetos de vida. Porque esse é um projeto de vida, né? E o contador tem essa função de auxiliar alguém a tornar o seu projeto de vida materializado, ou seja, real. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e pedir para que todos, né, sigam o Joaquim dentro desse podcast que é tão fundamental, assim, eu entendo na parte empresarial, mas que vem da parte pessoal também, que está toda interligada. E, assim, essa importância. O contador é fundamental para isso também, para todas as questões, inclusive para as neurodiversidades. Muito bom, Igor. Eu quero te agradecer aqui a disponibilidade. Aí você tocou num ponto fundamental. Nós, profissionais da contabilidade, temos uma importância tão grande na sociedade, porque nós cuidamos de projetos de vida. Uma empresa é um projeto de vida de alguém. Uma jornada é um projeto de vida de alguém. O imposto de renda é a materialidade do projeto de vida de alguém. Então, nós somos profissionais que cuidamos do projeto de vidas. E se nós tornarmos o nosso dia a dia mais humano, mais leve, se nós tivermos muito bem definidos os nossos propósitos, tenho certeza absoluta de que a gente passa a ter mais valor. Não é o valor financeiro exclusivamente do serviço, é o valor impagável, é o valor que traz a prosperidade. Qual é a diferença disso? Porque o valor monetário traz riqueza, traz patrimônio. Mas o valor incalculável, ele gera frutos. E quando você gera frutos,
você trabalha para a eternidade, você trabalha para a progressão, você trabalha para a verdadeira prosperidade. Então, mais uma vez, Igor, muito obrigado. Obrigado. A você, nunca desista, conte com Deus, conte com a gente, pode contar.